18 horas, 5 minutos, noite de segunda-feira, noite ainda com dia claro. De tanto tentar, a gente hoje conseguiu trazer o vereador que que conseguiu a sua eleição, foi muito disputada. Durante a campanha foi até falado que ele talvez conseguiria ser eleito e o outro candidato da coligação, Renato, não conseguiria, mas enfim, os dois foram eleitos. É um cara que vai agregar bastante para a nossa Câmara Municipal de Vereadores aqui de Ituiutaba. Pastora Mauri, obrigado pela entrevista. Boa noite a todos, você, Adelino. Com muito carinho que a gente está aqui nesse momento para agradecer, primeiramente, toda a população de Ituiutaba que depositou o voto de confiança. Eu agradeço de todo o coração e a gente esperava isso aí entre eu e o Renato. E a gente tem aquela fé, aquele desejo de realizar esse sonho que eu recebi um convite pelo Dr. Fued, e de ser candidato a vereador e a gente poder chegar na Câmara Municipal. E deu certo que a gente chegou lá. Agradeço com muito amor e carinho toda a população. E também o grande respeito e o trabalho de vocês que têm dado esse apoio para a gente poder entrar nesse meio de comunicação com toda a população de Ituiutaba. Muito bem. Pedir para que vocês que estão assistindo a gente vão compartilhando essa entrevista, aperta no botãozinho compartilhar, mandem suas perguntas, suas indagações, para que a gente possa fazer aqui para o pastor Amauri, ele que está aqui disponível para vocês, para poder falar com a população de Ituiutaba. Então, mandem suas perguntas, suas questões, agradecer a audiência aqui do Clésio Braga, o Mailton Júnior, o Mailton parceiro. Como é que está sendo essa recepção das pessoas na rua, pastor? A recepção na rua está muito gratificante, a gente está feliz com isso aí, que as pessoas estão contando também com um renovo na Câmara Municipal, mas o renovo na Câmara Municipal, como eu entender, o renovo é a unidade, é a união de todos lá dentro da Câmara, fez a eleição agora, acabou a eleição, agora é a unidade, trabalhar o grupo junto para que venha trazer um trabalho que venha corresponder, atender a população de Ituiutaba. E trabalhar junto, de uma maneira que nós, com o Dr. Fued e o Dr. Gilberto Bernal, somos homens que têm uma militância política com grande caráter, então eu creio que não vai ser difícil para a Câmara Municipal e tanto para o Dr. Fued, para poder trabalhar com dignidade ali na Câmara. É um desafio muito grande, levando em conta essa crise que vem assolando o mundo, né? Então é muito complicado a gente pensar em trazer empresas, trazer empregos para o município. Mas você, como vereador, teve alguma promessa de campanha? Não, minha promessa de campanha, eu quero continuar trabalhando na área que a gente já sempre trabalha da assistência social, mas a minha promessa é de entrar lá e trabalhar em prol da população. Agora, claro, promessa, quando faz a promessa, tem que fazer a promessa que eu quero entrar lá para fazer o trabalho digno do vereador. O que é o trabalho do vereador? É fiscalizar a obra do prefeito e trabalhar junto ao lado dele aquilo que é o bem-estar da população. Sabemos que nós estamos um grupo aí, 11 vereadores do lado do FUED, mas sabemos que também, se for fazer uma coisa que venha prejudicar, ele está pronto para sentar e conversar. Mas sabemos que também ele tem um grande trabalho que eu creio que nós, vereadores, não precisamos preocupar muito com isso. Mas preocupar também para que nós podamos fazer uma gestão e voltar, que em todo o Brasil, como você falou aí, a política está desacreditada. E é uma crise muito grande. Mas se tiver uma unidade, uma união de reconhecer o bem-estar da população, não será impossível. Por quê? Porque sabemos que o trabalho do prefeito, juntamente com o vereador, é olhar para o que tem acontecido na nossa cidade. O que é o problema da nossa cidade? Todo mundo sabe, né? Primeiro é a saúde, a educação, e ali vai indo essas áreas. Então a gente vai estar lá para poder auxiliar naquilo que determinar para cada um dos vereadores. Certo. A gente viu durante essa campanha promessas mirabolantes, promessas de construir, de fazer obras, de execução mesmo, vinda de vereadores. Como é que o senhor encarou isso durante a campanha? Porque acaba tendo uma concorrência, você está concorrendo a um cargo. Então, assim, a pessoa pensa, não, eu vou fazer uma promessa para me eleger. Isso o senhor acabou de falar
que a promessa não é bem assim. Como é que o senhor lidou com essas, como é que o senhor fez com essas promessas mirabolantes que aconteceram aí durante a campanha? Não, por exemplo, as pessoas me abordavam nessa área e falavam, não, vou fazer um trabalho de vereador que precisa ser feito. A promessa eu não posso fazer porque o vereador não faz. Quem faz é o prefeito, juntamente com o trabalho que banha a responsabilidade do prefeito e os vereadores aprovar. É isso aí. Agora, por exemplo, o vereador pode criar um projeto de ver alguma coisa que precisa ser feito, mas é tudo um projeto não prometendo que vai fazer. Hoje o senhor tem consciência do trabalho do vereador? Não, é claro que a gente tem uma consciência do Porque trabalho. tem vereador que está saindo da Câmara agora que depois de 4 anos de mandato, gente, isso não é brincadeira, que não sabe ainda direito o que um vereador faz, e isso não é engraçado não, mas é muito esquisito, porque o cara trabalhar 4 anos e ainda ficar meio confuso com relação ao trabalho dele, isso acontece. O senhor está entrando agora, mas o senhor tem consciência do trabalho do senhor? Eu tenho consciência que eu vou entrar ali e vou trabalhar com dignidade, a favor da população e também buscando aprender, porque eu ainda não entrei lá dentro para poder trabalhar. Mas o que a gente vai trabalhar ali com honestidade e que é o dever de cada cidadão entrar ali para representar a população. Porque a população, também a nossa população de Tuiutaba, ela tem que entender que ela tem que compartilhar. Para que um vereador faz uma boa gestão, a população tem que estar junto. O que a população tem que estar junto para a população ver? Não é a população não participar e criticar e cobrar sem estar participando do que está acontecendo. E esse é um dos principais problemas. Já entrevistei um outro colega do senhor, o Juninho, da JR, e ele falou que talvez esse seja um dos principais problemas, que é trazer a população para dentro da Câmara Municipal. Sim, esse é o dever da população e o dever dos vereadores, mostrar um trabalho de transparência e convidar a população para participar, para que a população também trazer algo para poder apresentar para os vereadores, para poder fazer uma boa gestão. Como os vereadores fazem uma boa gestão, você não sai para andar nos bairros que precisa andar e ver. Então é um trabalho que não é difícil. O que eu creio que é mais difícil que a gente vê é as promessas não serem realizadas. Então eu não faço promessa. A promessa minha é entrar lá para representar e fazer o dever que precisa ser feito. Certo. O senhor é pastor. Aí a questão do legislativo, de se levantar uma bandeira para discutir e tal. O senhor é pastor. Isso significa que o senhor vai representar lá apenas a sociedade cristã, que é muito grande, inclusive? Não, vou representar a população e também em todas as áreas. Tanto a evangélica, como espírita, católica, eu vou entrar lá para defender a bandeira da cidade, a população de Tuiutaba. Não só a comunidade evangélica. Claro que a gente também vai todos, entendeu? A gente vai atender, que tiver no alcance da gente, vai atender todos. E, por exemplo, a partir de janeiro, a gente vai ter o gabinete, vai estar lá para atender toda a população, para a gente fazer uma boa gestão, para poder estar lá conversando, para a gente poder correr atrás. Não prometendo, mas correr atrás para poder ver se a gente consegue alguma coisa. Seu candidato, o seu prefeito do seu partido tem uma fama de ser durão, de ter o queixo duro com a Câmara, de não ficar submisso a vereador, de ser um bicho bruto ali mesmo, o Fued. Como é que você pretende lidar com isso? Conversar com ele? O senhor, com toda a maturidade do senhor, como é que o senhor pretende lidar com o Fued? Não, o Fued é um cidadão que a gente tem que respeitar ele na militância política, mas todos os causos, todos os problemas, tudo conversando, com diálogo. E eu tenho certeza que a gente conversando com ele, ele vai ter o respaldo que vai corresponder àquilo que é o bem-estar da população e o bem-estar de que projeto você vai apresentar para ele. Ele não vai, por exemplo, não é que eu acho que ele é duro, eu acho que ele é uma pessoa séria e capaz daquilo que precisa ser feito. Essa Câmara, pastor, que está saindo agora, ela ficou com uma fama muito de submissa, de uma Câmara que fez tudo o que o prefeito quis e deixou e votou essa miséria desse projeto do IPTU aí que tirou não sei quantas cadeiras também da Câmara. O que o senhor acha desse projeto do IPTU? A opinião que o senhor tem sobre esse projeto? Não, a minha opinião, eu não sei o que aconteceu lá dentro, que eu ainda não entrei, esse que está lá, esse que sabe o que aconteceu, eu não posso falar nada, por exemplo, e também não sei se foi ou deixou de ser.
né? Eu só sei que, por exemplo, se eles trabalhou lá do jeito que eles teve condições de trabalhar. E se eles teve condições, de vez de ter mais uma força ali naquilo ali, é problema deles lá, que eles viram a resposta que eles teve nas urnas. Então, a sociedade não perdoou, não. A sociedade não perdoou, mas é o que eu falo. Agora, essa renovação que teve na Câmara, e aqueles que estão lá também, pessoas que têm interesse pela população, às vezes teve um momento que todo ser humano tem falha. Né? Às vezes eles teve a falha lá, mas foi um momento agora para poder todo mundo se acordar. 12 resolveram falhar no mesmo momento. Então, buscar o respaldo que a população está esperando pela nossa cidade. Pedir para que vocês mandem perguntas, indagações, podem perguntar aqui. O que vocês mandarem, agradecer pela audiência, o que vocês mandarem, a gente vai perguntar aqui para o pastor Amaury. Pastor, o legislador, ele precisa ter um bom relacionamento na região, na visão do senhor? Precisa. Por quê? Não, porque tem que ter uma boa comunicação, porque isso traz uma experiência para todas as áreas, tanto o bem-estar para mim, para a pessoa própria, e como para a população e pela região. Né? Isso será muito importante. Inclusive, a nossa cidade é uma cidade polo, que tem que ser um exemplo, tanto na política, em todas as áreas tem que ser um exemplo. Né? Então, é muito importante você tentar cada vez mais ser comunicativo para que evita muitos comentários que a gente vê por aí, falta de diálogo, de sentar e conversar, só ouviu falar. Então, tendo esse momento, estar junto, sentar junto, conversar, é muito importante isso aí. E nós precisamos disso em tudo. Acho que a região toda, né, o que vem acontecendo no Brasil todo, uma falta de diálogo com a comunidade, por parte da política e da comunidade com o próprio político, da política com a população e da população com a política. Esse problema ele acaba se agravando e gerando problemas aí, igual o senhor falou desse de falar, da boataria que vem atrapalhando muito, né? É o que tem acontecido. Então, o momento que a política chegou no momento que a gente parece que quis ficar desacreditado, mas é o momento agora que isso até foi uma experiência para todos nós que temos esse sonho, esse desejo de uma política séria, que venha mudar e fazer alguma coisa. Precisa do quê? Precisa estar comunicando, tanto o político como com a população, e a população com o político também. Não tem esse negócio, por exemplo, só na época da eleição e depois sumir todo mundo. Eu creio que essa Câmara que vai entrar ali a partir do dia 1º, é uma Câmara que vai estar todo mundo voltado pela população e receber a população e dando a liberdade para a população estar junto para poder fazer uma boa gestão. E também eu creio que o Dr. Fuet tem feito também esse mesmo trabalho, que muitas vezes a pessoa fica distante e não chega, por quê? Porque às vezes pensa que encontra barreira, ou às vezes a dificuldade, o corre-corre do dia a dia, a pessoa tirar um momento para poder ser participativo da política de Tuiutaba. Pois é, o senhor é do grupo, e aí já começou a boataria sobre o secretariado, a gente especula aqui durante toda a entrevista, quem vai ser secretário de quê, aonde, como, e esses secretários aí, o senhor tem alguma informação para passar para a gente especular aqui ou não? Não. Sei só a partir do dia 1º de janeiro que a gente pode falar, que a gente pode fazer uma entrevista, voltar aqui e falar quem é quem. Mas o senhor toparia uma secretaria? Não, eu quero continuar da mesma maneira, fui eleito para representar o povo ali na Câmara, eu quero continuar ali os 4 anos para fazer o possível para poder não agradar a todos, mas fazer o trabalho que eu prometi na minha campanha. Então, de acordo com as investigações que a gente está fazendo aqui, durante as nossas entrevistas, a gente já sabe que o pastor Amaury não vai ser secretário, segundo ele. Então, assim, o Renato Moura, a gente indagou ele, falou que não sabia, que tinha que conversar, muito provavelmente vai ser secretário de Desenvolvimento Social, e eu que estou falando aqui, pastor, o senhor está de boa aí. Também vai ser um bom secretário. Não sei se vai ser, a gente tem que ver depois se isso vai ser bom politicamente ou ruim politicamente para ele, apesar dessa secretaria ser uma secretaria que é muito bom
para o social para votar, mas talvez pode ter dois lados aí. Vamos lá, participação popular. José Igor, aí mandaram uma pergunta. Gostaria de saber do pastor se ele tem algum projeto para acessibilidade na cidade e para ele falar sobre como ele vê a acessibilidade na nossa cidade. O projeto que eu tenho sobre a nossa cidade é um projeto de alcançar a melhoria da população, mas não, por exemplo, falar já um projeto, que não adianta eu falar agora aqui um projeto que eu vou entrar lá na Câmara ainda, não sei se vai ser tudo aprovado. Mas meu trabalho, o que eu vejo pela cidade de Ituiutaba, é voltado para a população, a saúde, a educação, tem muita coisa que precisa. E todas essas áreas a gente vai estar ao lado, juntamente com os companheiros, para poder ver essa área. A acessibilidade, a questão do deficiente físico, eu acho que foi mais nessa área. Não, essa área a gente vai ver, inclusive, a gente vê a falta de, em Ituiutaba, que nós vemos muitos lugares que o deficiente físico não tem condições de chegar. Muito bem. E a gente vê, e até em repartição pública, não tem lugar que não dá o deficiente físico chegar. Isso tem que trabalhar para reverter. Tem que trabalhar para reverter esse quadro aí. Muita gente fala, aí tem a questão do transporte público coletivo, que alguns ônibus já têm essa questão da acessibilidade, aí tem o centro da cidade, inclusive é tema de pauta nossa que a gente vai fazer. Isso é muito polêmico, as pessoas falam bastante. E esse transporte público coletivo aqui, o senhor tem um ponto de vista sobre? O ponto coletivo de Ituiutaba precisa melhorar muito, mas só que isso aí precisa do quê? Precisa de o prefeito ver isso aí, e sentar com essa empresa, ver que ela já tem condições de ter a melhoria, e se não tiver, vai ter que entrar com outra providência. E essa providência eu creio que o Dr. Fred vai estar fazendo, e vai ter o apoio, o meu apoio principalmente, que eu vou estar cobrando essa parte aí, que é essa parte do deficiente físico na nossa cidade de Ituiutaba, em todas as áreas. Até, por exemplo, um lazer para ele, nós não tem em Ituiutaba. Não tem. Não Zero. Tem. Eu hoje conversava com eles sobre isso aí. Nós precisamos ver isso. Conversei com outros amigos da gente aí, para poder fazer esse trabalho. A gente vê outra cidade que tem um porte bem melhor, menor de população, e tem um respaldo sobre os deficientes físicos muito importante. Então a gente vai também estar colocando isso aí em pauta para ver se consegue fazer de melhor. Existe também o plano de mobilidade urbana, né? De Ituiutaba. Isso aí precisa. Muito bem. Clésio Braga está fazendo uma pergunta aqui. O senhor falou no início que vai trabalhar em prol do social. Gostaria de saber um ponto desta área que merece uma atenção especial. Essa área social tem trabalhado em Ituiutaba há 22 anos que eu estou aqui. É na área social das famílias carentes e das famílias dos jovens drogados, que a gente tem trabalhado nessa área. E também tem trabalhado dos albergados, a gente já trabalhou na época do Dr. Fued, uma época quando estava o Dr. Paulo aqui, que foi para Pato de Minas, promotor, a gente trabalhou nessa área aí e teve um grande resultado. Mas perdemos a oportunidade depois que o Dr. Fued saiu da prefeitura e também o Dr. Paulo foi para lá, então a gente não conseguiu trabalhar mais nessa área. Então a minha área que eu trabalho é nessa área. Famílias carentes e os drogados. E essa questão da família, ela é tão importante na vida de uma pessoa e muitas vezes ela não é valorizada, é inclusive desvalorizada, né? Desvalorizada, e a população não vê isso. E às vezes muitas autoridades também não vê isso. Mas a gente tem trabalhado, tem encontrado as dificuldades, mas a gente vai conseguindo. Por causa do quê? Porque a gente tem esse desejo, a arte dentro do coração da gente, por ver o sofrimento das famílias. E muitas vezes a pessoa olha para a cidade, está certo, precisa de indústria, precisa de tudo isso. Mas o que precisa? Primeiro passo é a educação. A educação depois é a saúde. A saúde também, mas se não tiver educação, você não encontra a saúde. Acho que a educação, acho que de verdade, é um ponto de vista pessoal meu, acho que só vamos resolver o problema efetivamente do nosso país quando a gente resolver a questão da educação.
Claro que precisa de saúde, de desenvolvimento social, de esporte, de cultura e lazer. Tudo isso precisa. Mas sem educação, infelizmente, não adianta. Só vamos resolver o problema do nosso país o dia que colocarmos lá ciência política, cidadania na escola. Ah, mas a educação não está dando conta nem de ensinar o que tem para ensinar. Mas o que tem? Então, o que eu estou falando aqui é que só vai resolver se for assim. Só existe esse jeito, não existe outro jeito. Coloca cidadania, ciências políticas lá para ensinar desde pequenininho, na primeira série, para sair, para daqui 20 ou 30 anos a gente ter a primeira geração politizada que vai ter pontos de vista políticos. Então, assim, sem politizar o povo, 0% de chance. Seja lá o lado que a pessoa estiver politicamente. Sem politizar o povo, não dá. É verdade. E o que tem acontecido, Adelino, o que encontramos na nossa cidade é essa dificuldade do povo conscientizar, as autoridades conscientizar isso aí. A educação, família. A família está sendo destruída de uma maneira tão grande que você vê hoje, as crianças hoje, a estrutura dos lar, os lar de um porte médio abaixo, você vê que não tem uma estrutura educacional em todas as áreas, na educação, na religião, e toda essa área. E também vem vindo cada dia regredindo isso aí. Você pode olhar porque está regredindo isso aí. Não puser pensamento paralisado, mas não está regredindo essa parte da educação. E as famílias, sendo desrespeitadas, desvalorizadas, e aí aproveita o desemprego, e ali vai virando essa bola de neve. Certo, vamos mudar um pouquinho aqui. Com relação à sua votação, você ficou surpreso, ficou feliz, ficou triste? Apesar que você ficou feliz que você foi eleito. Mas assim, com relação à sua votação, foi dentro do que o senhor esperava? Sim, foi aquilo que eu recebia, porque eu sou merecedor daquilo ali. Porque antes da eleição eu falei com o senhor falou que ia ter mais ou menos aquela quantidade de votos. E geralmente, quando é assim, todo candidato ele tem uma expectativa muito grande de receber uma grande quantidade de votos. O cara acha que vai ter 2.000, 3.000, 1.500 votos, e o senhor falou que só ia ter mais ou menos a quantidade certinha que só teve para mim. Porque a gente, por exemplo, o trabalho que a gente faz, e a gente vê também... Foram 732. Acho que o senhor falou para mim que estava trabalhando para ter de 750 a 800 votos. Então foi em cima da expectativa que a gente já estava. E a gente sabe que, por exemplo, não precisava pensar, sonhar alto, porque a Câmara Municipal, os vereadores do Brasil inteiro estão desacreditados. Né? O Legislativo e o Executivo. Mas eu agradeço demais da conta, fiquei muito feliz com essa votação, fiquei muito contente. Eu creio que eu vou me esforçar para me corresponder esses 732 votos que a gente teve. Eu vou corresponder, não agradar a todos, mas fazer o possível para poder corresponder a votação com dignidade, voto sincero, voto de amigos, companheiro, sem corrupção, sem nada. Então, eu fico muito feliz e contente com essa votação. E se eu também tivesse ficado eleito, fosse eleito, eu ficava contente da mesma maneira, que eu estou aqui para trabalhar e servir a população. Certo, independente. O fato de o senhor ser pastor e estar lá na Câmara de Vereadores, o senhor acha que pode vir a inibir atos de corrupção? Eu creio que não, porque o seguinte é esse, o homem ele tem a sua decisão, o seu caráter já feito. Ele já independente. Sabe, independente de se eu sou pastor ou não, a pessoa tem que ter o caráter dele com dignidade, em todo lugar que ele tiver, perante a sociedade, perante a Câmara Municipal, perante a igreja, em qualquer lugar, você tem que ter uma postura de uma dignidade que corresponde à palavra de Deus e a atitude que a gente tem que ter e o respeito que a gente tem em todas as áreas para não existir esse negócio de corrupção. No ponto de vista do senhor, o que Tuiutaba mais precisa hoje? Tuiutaba hoje ela precisa, no meu ponto de vista, o primeiro passo é uma unidade. Que fala de uma nova política. A nova política é união. Não existe uma política dividida que nós às vezes encontramos no país. Às vezes? Às vezes, né?
O país está dividido. Está dividido. Então, o que tem que ter? A política de Turutaba, eu creio que vai conscientizar de mudar tudo isso aí. Não, a política agora acabou, em 2016, acabou a política agora, acabou. Agora é todo mundo envolver, olhar pela cidade. E aí pensar o quê? Uma coisa que nós precisamos, o primeiro passo, nós temos uma cidade igual a nossa, o porto da nossa cidade, não tem um deputado federal nem estadual. Então o que precisa disso aí? É unidade. Então, é isso que nós fizemos, o primeiro passo que nós vimos em Turutaba. E aí, está caminhando para não ter novamente. Pois é, por causa disso, o que acontece? Por que falamos de renovação? A renovação é união. Se não tiver união, não existe renovação. E essa renovação é o que precisa os políticos de Turutaba conscientizar e sentar, a gente sempre conversa e vê, fazer uma votação, colocar à disposição o nome de qualquer partido que seja, e somar todo mundo ali para aquilo ali, para ver se consegue. Fazer uma convenção antes ali de todo mundo. Antes para ter um deputado estadual e um federal, para não ficar, que tem acontecido. Você vê, uma cidade igual Iturama aqui pertinho, tem os 2 deputados, que nós não temos. É um problema. Turutaba tem esse problema, tem essa loucura e essa êxtase de candidato a deputado estadual e federal. Eu não sei para que essa loucura desesperada e sem união não adianta, pode ser qualquer um. Se você quer sair candidato a deputado estadual e gosta da cidade e não tem apoio nem mesmo da população, não adianta você sair, não vai dar certo, você vai só atrapalhar. E eles não visam isso, mesmo sabendo que vão perder, mesmo sabendo que a chance é muito pequena, eles deixam muitas vezes de fazer uma união que beneficiaria a nossa comunidade para poder sair para perder, o que não tem fundamento e lógica nenhuma. Isso aí é que eu falo, porque não adianta, igual você acabou de falar aí, que é isso aí que tem que fazer uma gestão de trazer essa união e lançar somente 2 candidatos, ver o que é mais votado e aí lançar, que esteja do agrado da população de Turutaba. Mas também não é só os partidos e os candidatos que agem dessa maneira, um pouco culpado também é a própria população de Turutaba, que é muito dividida, não abraça os candidatos local de Turutaba. Igual você falou também, muitas vezes também não abraça porque se eu quero sair, você quer sair, aí você sai só para prejudicar um outro. Então isso aí não pode existir. E depois tá tudo junto lá na Câmara, abraçado e beijando. Ah, pelo amor de Deus. Entendeu? Aí você não gosta da cidade, esses caras que saem. É igual eu já falei aqui várias vezes, pode ser quem for, pode ser o André Janones, pode ser o Dr. Luiz Pedro, pode ser qualquer cidadão desses aí que está envolvido com política, pode ser o Adriano, pode ser qualquer um. Mas nós precisamos de um representante no legislativo, federal e estadual. Senão, vai continuar essa bagunça. São não sei quantos milhões que a gente perde de emenda que pode ser enviada para a gente. E não precisa esperar que essa galera de Uberlândia vai enviar para a gente emenda para cá, que de vez em quando vem aqui, passa um melzinho na nossa boca aqui para ganhar voto, porque não tem para quem votar mesmo. Vota neles, velho. É os turistas. Aí vai fazer o quê? Fica nós aqui, nadando aqui. Boa noite, Cristiane Vieira. Não é verdade, pastor? Isso aí é uma realidade, mas é a tal coisa. Vai chegar o momento que a população, eu creio que vai conscientizar de mudar isso aí. Porque precisa mudar. Porque quantos anos vem a política dessa maneira? Muito bem, eu falei boa noite, Cristiano Vieira. O povo tá rindo aqui, porque Cristiano Vieira tá participando aqui com a gente, mandou um boa noite. Então, boa noite novamente para você, boa noite para todo mundo que tá assistindo a gente. Então, pastor... Boa noite para você, que possa compartilhar aí dessa entrevista que nós estamos aqui nesse momento. Isso. UTI neonatal é sempre polêmica. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. E o senhor? Eu creio que isso aí não precisa nem pensar, uma pergunta, por exemplo, ele falar que é contra. Porque é o bem-estar da nossa cidade. Precisa quantas pessoas que já perdeu sua vida aqui, criança, para isso aí. Então, eu creio que vai ser um respaldo da população que vai ter em Turutaba sobre isso aí. Que eu creio que a
a Câmara Municipal vai estar somando para poder conseguir isso na nossa cidade. A gente falou e acompanhou toda essa campanha eleitoral e quando falava de UTI neonatal, segundo as informações no bairro, teve candidato que falava assim, não, a gente não vai trazer UTI neonatal, não está no nosso plano de governo porque morre 2, 3 crianças por ano por causa da UTI neonatal. Não, gente, vocês não podem falar isso nem de brincadeira. Podia morrer uma só. É a mesma coisa. Já ia valer a pena ter todo o investimento, todo o gasto de trazer um UTI neonatal para tratar uma criança, não importa. Então a gente ouviu que aconteceu muito isso no bairro, inclusive o candidato perdeu, não estou falando nome de candidato, mas estou falando assim, diz que o candidato falava desse jeito, falava não suporta, e Tuiutaba não suporta o UTI neonatal, porque a quantidade de crianças que precisam de UTI neonatal é muito pouca. É lamentável, né, pastor? É lamentável, sim, mas eu creio que, por exemplo, a pessoa que a vez falou isso, ele não está bem informado da nossa cidade. Na nossa campanha, a gente via os comentários que está todo mundo de acordo para trazer o neonatal para a nossa cidade. Tem que trazer para a nossa cidade. Isso aí, pastor. Esse é um dos projetos que eu creio, a gente viu que é do Dr. Fued e também do Dr. Gilberto Bernal e também dos vereadores da Câmara Municipal para ter um benefício desse, não importa se morreu 1 ou 2, mas foi muito mais que foi a média, eu não me lembro agora, mas eu sabia, a média de criança que morreu aqui por falta do neonatal na nossa cidade. Não, claro, tem que ter, ué. O que for para beneficiar a nossa população, a nossa sociedade, seja o UTI neonatal, tem que trazer, tem que trabalhar para isso. O político está aí para isso, é a obrigação de vocês. Está fazendo favor, não. É verdade. Entendeu? Vamos lá. A Cristiane do Boa Noite, ó. A Cristiane do Boa Noite está participando com a gente aqui. Agradecer a audiência, Cláudio Hidalgo Petralha. Ô, Cláudio, gente boa. Como é que é o apelido dele? Salsicha, Salsicha. Vamos lá, Cristiane, participação popular. Cristiane está mandando aqui. Cristiane Vieira, eu acredito no trabalho do pastor Amauri, pessoa de grande índole e que sempre trabalhou para o bem da população e agora continuará com força total. Um abraço. A Cristiane está te mandando um abraço. Muito obrigado, Cristiane. A gente vai fazer esse trabalho que a gente sempre tem feito com dignidade, né? A gente sabe que não é fácil, mas também não é impossível. E a gente já tem trabalhado até aqui e tem certeza que vamos continuar trabalhando, que tem mais uma facilidade agora. Abriu mais uma porta, que sempre a gente trabalhou, mas sempre a vez as portas fechadas. Hoje a responsabilidade do senhor ela é maior? É claro que é maior, que agora a responsabilidade de entrar na Câmara para representar a população de Tuiutaba, para mim é uma responsabilidade muito grande, porque a gente que coloca o nome para ser disputado, a gente tem que também honrar esse nome para continuar limpo. Certo. A gente costuma fazer entrevista aqui de 1 hora e meia, mas aí como o senhor falou que tem um compromisso hoje, a gente falou que ia fazer uma entrevistinha de meia hora, e para mim foi uma grande satisfação entrevistar o senhor e gostaria de agradecer o senhor pelo bate-papo aqui com a gente, com os internautas. Eu agradeço você, Leandro, internauta, eu agradeço a todos vocês e estou à disposição cada dia, o ano que vem a gente está aí, para poder estar junto com vocês. Eu quero falar claramente agradecendo vocês. O espaço é do senhor. E também, a partir de janeiro, o gabinete vai estar às portas abertas. Para mim poder fazer uma boa gestão, nós temos que estar, a população de Tuiutaba tem que estar todo mundo junto. Por quê? Se nós tiver todo mundo junto, a gente vai saber o que a população realmente está precisando, para a gente poder correr atrás e tentar fazer o possível de melhor para a população. Então eu agradeço, muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos. E uma boa noite para todos vocês. Fico muito feliz quando eu escuto um político falar, vamos todo mundo junto, e fala de união. Isso é muito bom, isso dá resultado para a sociedade, igual eu já falei em outras entrevistas aqui. Eu fiquei feliz com a vitória do senhor, acho que vai agregar bastante para a Câmara, levando em conta do que sai, entendeu? Levando em conta do que sai. Isso foi uma vitória muito grande, não foi não? Vereador que faz indicação para fazer bicicletovia. Vocês sabem o que é bicicletovia, gente? É ciclovia. Fizeram uma indicação lá esse tempo para trás para isso. Mas enfim, levando em conta
o que sai, eu acho que o senhor foi muito bom a entrada do senhor, mesmo que o senhor for o vereador menos votado, eleito, eu acho que foi muito boa a entrada do senhor, e essa responsabilidade aumenta a cada dia, e agora você tem que começar a pensar também que o povo vai cobrar, e principalmente gente que confia no senhor. Eu fico feliz da pessoa cobrar, porque é muito importante a pessoa cobrar o próprio vereador que fica falando na população e não chegar no lugar, na fonte certa que precisa. Então, por isso que eu estou falando que o gabinete vai estar aberto para fazer uma boa gestão. O povo de Tuiutaba tem que estar junto, para a gente poder compartilhar e fazer aquilo que estiver no alcance do vereador, e que não tiver no alcance também, a gente correr atrás, lado a lado, os dois juntos, para poder resolver aquela causa. Certo, muito obrigado. Obrigado a vocês pela audiência. Uma boa noite aí. Vão curtindo, compartilhando essa entrevista. Boa noite, Adriano. Boa noite, Clésio. Boa noite, pastora Mauri. Boa noite para você que nos assistiu aqui essa meia hora. Muito obrigado para vocês. E amanhã tem outra entrevista, hein? Acho que amanhã... Não vou falar quem é, porque quando eu falo a pessoa não vem. Não vou falar não. Amanhã tem outra pessoa aqui. Beleza? Boa noite.